Libertadores, Libertadores, Libertadores. Que isso, meus amigos. Chegamos, hein? Chegamos nas oitavas da Libertadores. Só jogão, só jogão. 8 super jogos nessa semana. Fazendo nossa prévia aí. Toca aí, vamos para Libertadores. Mais um minutinho. Vamos lá, hoje nós estamos aqui, né, hoje estamos desfalcados do Messi, estamos só com os Ronaldos aqui, né, Messi está no departamento médico, quem sabe no próximo ele volta aí. E vamos lá, vamos falar essas oitavas que estão começando aí, né, recém chegamos na semana das oitavas, depois de muita espera, parou para a Copa América, parou para tudo, e agora a gente vai ter os jogos. Então, sem mais delongas, vamos à prévia da Libertadores, o que nós vamos esperar essa semana aí. Vamos lá. Começando, como é que começa a Libertadores? Nós começamos agora com 3 jogos amanhã, nessa terça-feira, 3 jogos na quarta e mais 2 jogos na quinta-feira. Amanhã a gente tem Grêmio e Fluminense, vai abrindo as oitavas de final às 7 horas. Depois a gente tem às 9h30 São Lourenço e Galo jogando amanhã também, e Colo-Colo e Júnior, né? Colo-Colo e Júnior, São Lourenço e Galo às 9h30. Na quarta-feira, horário das 7, a gente tem Peñarol e The Strongest no Uruguai. Depois, 9h30, duelo argentino, Talheres e River Plate. E na sequência, o grande jogo dessas oitavas, Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro. Fechando na quinta-feira, a gente começa com Nacional e São Paulo no Uruguai. E fecha com Flamengo e Bolívar no Maracanã. Vamos pegar 1 a 1. Vamos começar 1 a 1. Começando por Grêmio e Fluminense. Para nós estrear essa oitava de final, já começa, né, a 1000. Onde está Grêmio e Fluminense? No lado esquerdo da chave, né? Quem passar de Grêmio e Fluminense enfrenta quem passa de São Lourenço e Galo. Então pode ter até um duelo brasileiro nas quartas, né? Nesse mesmo lado, a gente tem um duelo sem brasileiro. O único lado das quartas que não tem nenhum brasileiro. São os 2 jogos, Colo-Colo e Júnior e Talheres e River Plate. Então, vamos falar desse lado, começar por terça-feira, Grêmio e Fluminense. Primeiramente, é um grande jogo, né? É um jogo espetacular, um grande confronto. O Fluminense é atual campeão da Libertadores. O Grêmio também tem 3 títulos, então é um grande confronto. E o que esperar desse jogo? No momento, o momento do Grêmio é melhor. Ele chega melhor nesse confronto. Pelos últimos jogos brasileiros, o Grêmio vem melhor que o Fluminense. Vem melhor nessa pegada, né? O Fluminense melhorou muito, né, com o Mano Menezes, saiu daquela última posição que estava lá na zona de rebaixamento, né, mas ainda está muito longe do que já apresentou o Fluminense. Nesse jogo a gente vai ter o seguinte cenário: o Grêmio joga em casa, né? Eu tenho aqui uma prévia da escalação do Grêmio com Marquezinho no gol, João Pedro, aí provavelmente Kahneman e Gemerson, se for 2 zagueiros, pode ter o Jeromel também, e o Reinaldo na esquerda. Na meia, com Vila Sante. Aqui não é uma prévia, esse site não tá muito bem. Eu acho que vai Vila Sante, eu acho que não vai Carvalho, vai PP. Aqui ele mostrou 3 volantes. Mas eu acho que vai Carvalho, vai Dodi, vai Vila Sante mais um. E aí na frente tem Pavão, tem Soteldo. Aí tem uma dúvida se o Monsalve entra junto com o Cristaldo, com o falso 9 ali. Ou se daqui a pouco o Monsalve entra titular, daqui a pouco o Cristaldo. Não sei, o Monsalve tá jogando muito no time reserva, então pode ser que ele pegue a posição do Cristaldo. Mas enfim, é uma opção. E tem também o Martin, né? Bright White, né? O Bright White, que estreou com hat-trick, um gol contra e 2 a favor, que também pode pintar no time, né? Pode sair aquele caminho de 3 zagueiros e fazer 2 zagueiros, como joga em casa, joga em Curitiba amanhã no Couto Pereira. O Grêmio tirar um zagueiro e voltar com o centroavante com o Bright White ou o Diego Costa estiver bem. Então essa é a dúvida, se vai com 2 meia, né, com falso 9 ali, mais um zagueiro, ou só com 1 meia ali, como os últimos jogos contra o Corinthians, Cristaldo, Pavão e Soteldo, ou se vai botar o Diego Costa ou o Bright White. O Fluminense, né, a escalação do Fluminense, o Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Silva, esquerdinha, Marcelo tá machucado, né, Martinelli, André, Ganso, Keno, Arias, e aí no ataque ou Cauã Elias, que tá indo bem, ou volta de câmbio, é a dúvida do Mano Menezes, né. Últimos jogos, o Fluminense caiu na Copa do Brasil, né, perdeu pro Vasco no fim de semana. Então, o que parece esse confronto? É um confronto, eu acho, equilibrado. O Grêmio vem no melhor momento. E o que
prejudica o Fluminense é a questão do Brasileirão ainda tá na zona. O Grêmio conseguiu dar uma folgada, então consegue focar um pouquinho mais na Libertadores. Mas o Fluminense com certeza é o único campeonato que sobrou também, além do Brasileirão, também vai com tudo na Libertadores e no Brasileirão. Então vamos esperar o que vai dar nesse jogo. Vamos pro próximo, que tem muito assunto aí, dá tempo de falar de todo mundo. Próximo jogo, São Lourenço e Galo, tá? São Lourenço vem muito mal no argentino, né? Em 9 jogos tem apenas 7 pontos. Ganhou só duas vitórias em 9 jogos do Campeonato Argentino, né? Então é uma fase bem complicada do São Lourenço, não veio a fase boa não. Venceu um jogo com 5, 6, então a fase é terrível. O Galo tá numa fase média no Brasileirão, né? Tá no meio de tabela, às vezes vai bem, às vezes vai mal, então depende muito, não tá passando tanta confiança assim. O jogo é na Argentina, o que São Lourenço é aquele time argentino, catimba, então, mas no futebol a fase do São Lourenço não é boa mesmo, então a chance do Galo, mas cuidar pro jogo argentino, né, o time do Papa aí, Francisco, campeão em 2014 da Libertadores, então, mas a fase não é boa, né. E o último jogo, Colo-Colo e Júnior, pra dar uma passadinha, o Colo-Colo é quarto colocado chileno, o Júnior tá no meio da tabela, mas teve só 4 jogos do colombiano, né? O colombiano começou um pouquinho depois, tá com 5 pontos. O Júnior ficou em primeiro no grupo do Botafogo, estreando, vencendo o Botafogo por 3-1 no Rio, né? Então essa foi a estreia do Júnior Barranquilla. Conseguiu manter até a última rodada, conseguiu segurar o empate na Colômbia e ficou em primeiro no grupo do Galo, do Botafogo, desculpe. Então conseguiu o primeiro lugar, joga segundo em casa, o primeiro jogo é no Chile. O time que eu falo primeiro joga primeiro em casa, tá, galera? Então, e o Colo-Colo classificou, tá na bacia das almas do grupo do Flu, né? Com 6 pontos junto com o Cerro Porteño. Ali no último jogo ele tinha vantagem da igualdade, segurou o empate lá no Paraguai e passou. Mas não demonstrou muita confiança. Então, o Júnior também, assim como o Galo com o São Lourenço, é o favorito. Mas o Colo-Colo é um time também de chegada, né? Então é um jogo bem parelho, assim. Mas na campanha na Libertadores e dos times, o Júnior tá um pouquinho na frente. Quem passa esse confronto é tudo do mesmo lado, né? Só faltou do lado esquerdo da chave o River e Talheres, que é na quarta-feira. Vamos começar por eles para terminar. É o jogo das 9h30. 7 é Peñarol e The Strongs. Só para nós terminar esse lado. Quem passa de River e Talheres enfrenta. O Talheres vive uma fase muito difícil. Não vence desde junho. Né? E tá até acima do River no prato argentino. Estão mais ou menos posições parecidas. O River também não viu uma fase muito boa. O River empatou o último Coracá em casa. Nos últimos jogos ele ganhou somente do Sarmiento e ganhou com um gol no finalzinho. Então o River também não viu uma fase muito boa. Tudo bem que lá eles tiveram a parada da Copa América, né? Então eles não estão... Parou um pouco, não foi que nem o Brasil, jogo direto. Então ainda estão... muitos campeonatos do Sul-Americano seguem o campeonato europeu. Então eles param e não começam no começo do ano e terminam no final. Terminam no meio do ano, assim como os europeus. Então tem isso. Talvez eles não estão na mesma velocidade que os brasileiros, né? Também tem isso que pesa. Esse confronto também o River Plate é favorito, mas na Libertadores o Talheres né? No grupo do São Paulo ficou em segundo só nos critérios, venceu o São Paulo lá, São Paulo é meio toquinho do Talheres, né? Então perdeu pro Talheres 2-0 lá, depois o São Paulo devolveu 2-0 em casa, os dois times fizeram 13 pontos, né? A única derrota dos dois times foram contra eles mesmos, então o São Paulo classificou só na diferença de saldo, né? Então o Talheres foi uma boa primeira fase. O River também, do grupo, foi líder do grupo, né? Da Nacional, Libertad, o grupo que não tinha brasileiro. Mas o River é favorito, mas é do argentino. Meu avô é São Lourenço com o Galo, né? O que o Talheres e o São Lourenço podem fazer é aquela catimba, aquele jogo, daqui a pouco vencer o primeiro jogo, fazer catimba no segundo. Mas os favoritos são River e Galo, assim como o Júnior com o Colo-Colo, mas ali um pouquinho mais parelho. Vamos para quarta-feira, né? A gente tem Peñarol e The Strongs jogando, né? Um jogo, acho que é o jogo que menos chama atenção, assim como o Colo-Colo e Júnior, né? O The Strongs joga segundo em casa, essa é a vantagem dele. Ele pode conseguir alguma coisa e depois vencer lá na Bolívia e vencer o Peñarol. Mas o Peñarol fez uma boa primeira fase, né? Ganhou do Galo 2-0, classificou em segundo. E o The Strongs ganhou os 3 jogos na Bolívia e só passou em primeiro porque conseguiu um empatezinho fora de casa. Realmente o time da Bolívia ganha 3 em casa, perde 3 fora. Mas conseguiu um empatezinho contra o Ashpato e isso valeu para ficar na frente do Grêmio e jogar a segunda em casa, tá? Mas eu ainda acho que se o Peñarol fazer um bom resultado, acho que ele consegue segurar o The Strongs lá, né? Vamos ver. Aqui está o adversário do Flamengo, que é na quinta-feira. Vamos aproveitar. Quinta-feira nós vem Flamengo e Bolívar. Os dois estavam no mesmo grupo na fase inicial, na fase de grupos, né? O Flamengo perdeu na Bolívia e depois fez 4-0 no Rio. Então o cenário é básico, é simples, né? Bolívar conseguiu classificar na frente do Flamengo. O Flamengo se atrapalhou, né? Perdeu o Palestino fora de casa.
empatou com o Milionários fora de casa, então deu chance pro Bolívar. O Bolívar foi em primeiro e consegue jogar segundo em casa contra o Flamengo. Mas o cenário é simples. O Flamengo fazendo um novo 4 a 0, um novo 3 a 0, não vai tomar virada. Acho muito difícil. Né? O que é a chance do Bolívar? A única chance que eu vejo aí de o Flamengo daqui a pouco não conseguir passar pelo Bolívar é se o Bolívar conseguir segurar 1 a 0, 2 a 0 e depois lá na Bolívia tudo pode acontecer. Mas acho que o Flamengo fazer de 3 a 0 para cima, que é o que pode, o que é o provável acontecer, o Flamengo golear o Bolívar. Eu acho que o Bolívar não consegue virar lá na Bolívia. O Bolívar é líder do boliviano, o The Strong é segundo. Então na Bolívia ele é o mais forte e o The Strong é o segundo mais forte. Os dois jogam fora de casa, né? E o Peñarol e o The Strong são adversários de Flamengo e Bolívar depois nas quartas. Os dois jogam fora. Então o que eles podem fazer é tentar não tomar tanto para depois virar na Bolívia, que lá é difícil. Mas o cenário é esse. Finalizando na quinta, Nacional e São Paulo, jogando o jogo no Uruguai. O Nacional acaba de ser campeão uruguaio em cima do Peñarol nos pênaltis. Então, dentro do futebol do Uruguai é o melhor, mas o São Paulo é favorito, com certeza. Não tomando uma vitória longa lá, São Paulo consegue reverter no Morumbi com toda certeza. E para nós finalizar aqui o grande jogo da quarta-feira, Botafogo e Palmeiras. Jogaço absurdo, né? Jogaço absurdo. Se enfrentaram agora há pouco no Brasileirão, Botafogo ganhou de 1 a 0. Como é que é esse confronto, para nós finalizar aqui, como é que é esse confronto? Né? Qual que é a provável escalação do Botafogo? Tá? Sem Júnior Santos. Sem Júnior Santos. Tem Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, John no gol, né? Cuiabano vem jogando muito. Gregory Malafez, Luiz Henrique, Tietê ou Igor Jesus, Savarino e Tiquinho Soares. O Palmeiras desfalcado de Piquerez, de Dudu, de Richard Rios, né? Pode ter a volta do Estevão, né? Do Felipe Anderson também. Provável escalação: o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Vitor Reis, Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. Na frente, Estevão ou Rony, Felipe Anderson ou Lázaro e Flaco Lopes. Cara, o Botafogo tá melhor? Claro que tá melhor que o Palmeiras. O Botafogo é o líder do Brasileirão com o Fortaleza ali no cangote, né? Mas o Palmeiras, nesse último jogo contra o Flamengo, conseguiu um empatezinho no final. O Flamengo tava sendo líder e o Flamengo foi titular, agora no último domingo. Então deu uma pontinha de esperança pro Palmeiras. O Palmeiras pode vencer na categoria, joga segundo em casa, né? Abel Ferreira, tudo que ele sabe das Copas, tudo que o time é. Mas vai depender desse primeiro jogo, né? O Botafogo tá em fase melhor, mas tudo vai ser definido nesse primeiro jogo. Se o Botafogo abrir uma boa vantagem, não sei se o Palmeiras vira, mas esse aí não tem favorito, eu acho o jogo muito grande, decidido o Brasileirão ano passado. Então, é um jogo que tudo pode acontecer. E como eu falei, esse primeiro jogo vai ser muito importante, com certeza. Vai estar, o nosso livro vai estar lotado lá, né? E como a gente comentou, o Palmeiras vai ter essa estrutura de anos, mas o Palmeiras não vive talvez uma das piores fases do Palmeiras, né, nos últimos anos. Talvez seja um ano que eles não faturem nenhum título, exceto o estadual em cima do Santos. Mas é um ano complicado para o Palmeiras, né? Eu acho que o Abel está um pouco em xeque, também ganhou muito. Mas dos últimos anos, não que tá ruim, mas dos últimos anos é o Palmeiras um pouco abaixo, mas assim, o segundo jogo é no estádio do Palmeiras, então tudo pode acontecer, tá? Então, vamos lá para nós encerrar e deixe para mim, por favor, se quiser deixar aí, ó, o que tu acha dessas oitavas? Qual que é a tua opinião? O que tu acha que pode acontecer, tá? Se tu gostou do vídeo, bota aí também, palpitão, quem passa aí, quem vai passar esse adversário, não precisa de uma hora, tá? Não precisa de uma hora, Cano não joga hoje, não joga, amanhã, desculpe, não joga pelo Fluminense. E também deixa aqui qual que é a tua ideia pro próximo vídeo, tá bom? Bora lá que essas oitavas tá espetacular. Libertadores! Bora, Libertadores!